de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da série de drama chinesa chamada Mr. Fox and Miss Rose. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um jovem chamado Gao deitado inconsciente em um carro naufragado no fundo de um penhasco. Xing, uma menina nativa de uma aldeia, olha para o carro à distância. Poucos momentos depois, Gao acorda e deixa o carro, tropeçando em um terreno pedregoso. Ele mal caminha a poucos metros do local do acidente quando Xing se aproxima e o derruba com uma pedra. A cena muda para 8 horas antes do terrível acidente de carro. Gao, que é um caçador de pedras preciosas, é acompanhado por Tiana, seu revendedor, e Qinho, seu técnico, enquanto o trio está de pé em uma calçada. Lá, Gao vê 2 homens esboçados em um carro, observando-o de perto do fundo da rua, e imediatamente percebe que eles são bandidos contratados. Gao dá uma boa noite a Tiana e Qin antes de entrar em seu carro e sair. Como ele previa, os homens também ligam o seu motor e o seguem de perto. Gao acelera, provocando uma perseguição ao carro que causa o acidente. De volta ao presente, Gao acorda e se encontra em um vilarejo primitivo, mas estranho. Aqui as mulheres são o gênero dominante, enquanto caçam e cuidam de suas famílias, e os homens fazem as tarefas e cuidam das crianças. Os pais são os donos de casas e cozinham as refeições, enquanto as mães servem como guardas e soldados, protegendo seus maridos. A vila é uma área completamente isolada do mundo exterior, pois não possui tecnologia ou conhecimento de nenhum produto científico. Gao também aprende que Xing é a rainha da tribo, e fica surpreso ao descobrir isso. Inicialmente, Gao desacredita e assume que os habitantes da aldeia são apenas jogadores nerds, com grandes fantasias e uma configuração perfeita. Ele amaldiçoa Xing e o resto das mulheres, o que irrita a bela líder da tribo. Xing está irritada com a sua atitude e mantém Gao em uma jaula de madeira como punição. Mais tarde, Gao percebe que eles são realmente pessoas reais e decide voltar para a cidade o mais rápido possível. Entretanto, Yun-He, o astrólogo da tribo, diz a Gao que não pode deixar a aldeia sem a permissão de Xing. Após algumas horas, Gao implora a Xing que o liberte da jaula e o leve para o seu carro. Xing, embora cética, decide ter piedade e o liberta. Os dois voltam para o local do acidente, enquanto Gao procura suprimentos úteis em seu carro. Gao encontra um taco de metal no porta-malas e o balança. Por engano, ele bate na cabeça de Xing, fazendo com que ela desmaie. Então, Gao aproveita a oportunidade para escapar e usa uma mochila enquanto corre para a mata. Alguns minutos depois, o tanque de combustível do carro começa a vazar, e logo Xing é cercado por um anel de chamas abrasadoras. Os aldeões avistam o fogo e correm rapidamente para o local, enquanto despejam baldes de água para apagar a chama. Gao ouve os aldeões gritando da floresta e sente-se culpado por deixar Xing para trás. Então ele corre para o local e derrama um balde de água sobre si mesmo antes de entrar no anel ardente e carregar Xing para fora dele. Ao saírem do local, o carro explode e a dupla pousa em um lago próximo para o alívio dos aldeões. Na cena seguinte, Gao está de volta à vila e encontra o seu telefone na mochila. Ele toca uma canção que atrai a atenção de Xing, enquanto ela corre para a sala. Xing teme o estranho dispositivo e tenta esmagá-lo, mas Gao garante a ela que ele é inofensivo. Ele lhe oferece seus fones de ouvido e a dupla escuta a música juntos enquanto Xing adormece. Gao coloca Xing na cama, depois ele procura freneticamente no quarto, esperando encontrar o mapa que possa levá-lo de volta à cidade. No quarto, Gao encontra uma pedra preciosa de safira e decide perguntar a Xing sobre ela quando ela acorda. Na manhã seguinte, Xing diz a ele que a safira foi um presente da sua falecida mãe. Um Gao ganancioso lhe oferece vários itens, tais como uma tigela de macarrão instantâneo, um romance e até mesmo seu telefone em troca da pedra. No entanto, Xing se recusa a se separar da joia, explicando que é o seu bem mais precioso. Então, Gao se decepciona e decide roubar a joia. Mais tarde naquele dia, Xing pede a Gao para encontrá-la em um campo aberto à noite, para que eles possam observar as estrelas juntos. Gao aceita a oferta, e naquela noite a dupla se deita na grama e olha fixamente para o céu estrelado. De repente, Xing se agita sobre Gao e tenta tirar as suas roupas, mas para sua surpresa, ele a empurra e os dois entram em uma discussão acalorada. Gao fica chocado ao descobrir que na aldeia, observar as estrelas significa fazer amor, e foi por isso que Xing se atirou para cima dele. De repente, Gao corre para o vilarejo para escapar, com Xing em uma perseguição acirrada. Xing está zangada com Gao e o prende quando eles retornam à aldeia. Gao explica a Xing que ele não sabia o significado oculto da frase. Ele também afirma que de onde ele vem, as pessoas expressam seus sentimentos romanticamente. Xing finalmente entende Gao, mas ainda o faz passar a noite na cela enquanto ela retorna à sua cabana. De volta à cidade,
Shanna e Kim procuram por Gao sem sucesso. Eles verificam a estrada em que seu carro desviou pelo penhasco, mas ficam desapontados ao não encontrar nada. Kim usa um drone para revisar a área, mas um campo magnético perturba a aeronave e faz com que o monitor de Kim fique em branco. Quando a dupla volta para casa, eles encontram Lian, uma mulher de negócios com quem Gao assinou um contrato. O contrato obriga Gao a se encontrar com Lian a cada 15 dias, e o fracasso em fazê-lo atrai uma multa de 60 milhões. Até agora já se passaram 13 dias desde o seu desaparecimento, e Lian chegou para encontrá-lo. Shanna mente que Gao fez uma viagem para as montanhas e voltará em breve. Lian não está convencida, mas dá à dupla 48 horas para encontrar Gao antes que ela tome uma atitude. De volta à aldeia, Xing leva Gao para o bosque. Ela confessa o seu amor por ele e pede que ele se case com ela, enquanto ela joga um balde de sangue de galinha em cima dele. Aparentemente, Xing o entendeu mal ontem à noite e achou que esse fosse o jeito de conquistá-lo romanticamente. Gao está irritado com ela e se afasta frustrado, mas é apanhado em uma armadilha pouco tempo depois, e implora desesperadamente a Xing que o liberte da armadilha. Entretanto, Xing lhe pede que aceite a sua proposta de casamento, e Gao é obrigado a concordar. No caminho de volta, Gao encontra uma das lâminas do drone de Kim deitada nos arbustos. Vendo isto, ele registra que os seus amigos estão procurando por ele e decide fugir do vilarejo o mais rápido possível. Naquela noite, Gao e Xing conversam e decidem se casar no dia seguinte. Gao pergunta a Xing sobre o terreno do vilarejo e descobre que há uma caverna secreta na floresta. Ele acha que a caverna é uma saída do vilarejo e faz planos para usá-la para escapar. Gao também descobre que a aldeia tem uma reserva de vinho e implora a Xing que o leve até lá. A dupla se dirige à despensa central da aldeia. Sem o seu conhecimento, Gao deixa cair alguns comprimidos para dormir no barril de vinho, como uma estratégia para derrubar todos os aldeões durante o seu casamento. Mais tarde, o casal volta ao quarto de Gao e Xing lhe oferece a sua pedra de safira como um presente de casamento antecipado. Gao se sente culpado, mas paga a joia de qualquer maneira. Na noite seguinte, o casal tem a sua cerimônia de casamento e observa os ritos únicos da tribo, enquanto Xing se ajoelha e confessa o seu amor por Gao. Gao a aceita para ser sua esposa, e depois disso os aldeões cantam uma canção de amor, enquanto os recém-casados dançam juntos. Para terminar o banquete, Gao propõe um brinde e aconselha os aldeões a beberem as suas respectivas taças de vinho. Os nativos engolem a bebida drogada, e Gao foge quando ninguém está vendo. Algumas horas depois, os aldeões adormecem enquanto Gao faz as malas e deixa o vilarejo. Ele atravessa a floresta e eventualmente chega à caverna, que se conecta com o mundo exterior. Determinado, Gao entra na caverna escura e começa sua viagem para a cidade. Na manhã seguinte, ele finalmente chega ao final da caverna e corre para o topo da montanha, sorrindo ao se deparar com uma estrada próxima. De volta à casa de Gao, Lian chega com seus homens, quando o prazo de 48 horas está quase terminando. Lian pergunta a Shanna e Kim sobre o paradeiro de Gao, mas a dupla revela que eles não têm ideia de onde ele está. Ao ouvir isso, Lian oferece a Shanna um contrato que transferiria a propriedade da casa para ela. Shanna se recusa a assinar a papelada, mas Lian não lhe dá outra escolha. A empresária sinaliza aos seus homens para manter a dupla como refém, pois Shanna é forçada a assinar o papel com uma impressão digital. Felizmente, Gao entra pela porta bem a tempo de detê-los. Kim aproveita a distração e engole o contrato assinado, enquanto Gao conversa com Lian. Por fim, a empresária deixa a casa e promete manter-se em contato. Quando ela sai, Gao se refresca e compartilha uma refeição com seus amigos, que perguntam onde ele esteve esse tempo todo. Gao quer proteger os aldeões do mundo exterior, então ele evita as perguntas e mente para os seus amigos. Após a refeição, Gao mostra a joia de safira que ganhou de Xing. A dupla se maravilha com a pedra em descrença, pois não vê uma safira desse tamanho há anos. Finalmente, Gao entrega a joia a Shanna ao lado de uma amostra de solo da aldeia para testes. Mais tarde naquele dia, o trio visita o tio de Gao, Wen, em um asilo, e vestem uma fantasia de palhaço para entreter os idosos. Na cena seguinte, os aldeões acordam e procuram freneticamente por Gao na área. Xing fica com o coração partido pelo seu desaparecimento, e logo depois descobre que ele escapou junto com a joia. Triste, ela decide ir à cidade em busca dele, mas a astróloga da aldeia, Yun-He, inicialmente desaprova sua ida para a cidade. Entretanto, quando Xing lhe implora,
e um rei a leva até a entrada da caverna e a avisa para ter cuidado com o povo da cidade. Quando Xing chega à cidade, ela encontra Yi Tian, um famoso influenciador das mídias sociais da astrologia, que está procurando uma co-apresentadora feminina. O estranho traje e comportamento estranho de Xing desperta seu interesse e ele se oferece para contratá-la para sua empresa. Yi pede o seu gerente, mas Xing, confusa, simplesmente lhe entrega um cartão que Gao deixou para trás no vilarejo, e encontra um número nele e traça Gao até um asilo próximo. A pedido de Xing, Yi a leva até o local revelado para procurar Gao. Quando eles chegam ao berçário, Gao vê Xing de longe e corre antes de vê-la. Ele se esconde atrás de alguns arbustos e observa Xing enquanto ela o procura. Xing eventualmente desiste e caminha em direção à saída da casa, mas imediatamente dá meia volta quando ouve Gao espirrar de um arbusto próximo. Gao aparece com o seu traje de palhaço, mas Xing não o reconhece e apenas observa quando ele pula. Momentos depois, Xing se junta a Yi no carro e a dupla sai da casa. Enquanto conversam, Yi diz a Xing que os palhaços não são criaturas reais, mas são meros humanos usando máscaras. Xing fica surpresa com a revelação e entende que o estranho palhaço que ela viu na casa era Gao. Ela implora a Yi que a leve de volta, mas infelizmente quando eles chegam lá, Gao e seus amigos já se foram há muito tempo e Xing fica desapontada mais uma vez. Yi se voluntaria para levar Xing para casa, mas a líder da tribo se recusa, declarando que ela esperará pelo retorno de Gao. Yi tenta desesperadamente levá-la embora, mas ela se recusa e até permanece sentada sob a chuva torrencial. Enquanto isso, Gao se sente culpado por se esconder de Xing e faz com que Qin encontre a sua localização. Alguns minutos depois, Qin o informa que Xing, junto com Yi, ainda está no lar de idosos. Gao agradece a Qin por sua ajuda e volta imediatamente para lá. Lá, Gao vê Xing sentada na chuva com Yi ao lado dela. Ele se levanta em frente aos dois e desce pela janela. Xing fica chocada ao vê-lo e imediatamente agarra sua camisa. Gao pede freneticamente que ela não lhe dê um soco e inventa uma mentira absurda, afirmando que é errado bater nas pessoas na chuva. Xing é ingênua, então ela acredita nele e entra em seu carro enquanto ele a leva de volta para sua casa. Imediatamente eles chegam. Xing aponta a besta para ele, mas Gao consegue acalmá-la e coloca a arma no chão. Xing pede a Gao para devolver a sua safira. Entretanto, o caçador de joias a distrai, oferecendo um bolo. Xing experimenta o doce e esquece a pedra, pois ela nunca havia provado algo assim. Quando termina de comer, Xing passa o resto do dia explorando a casa enquanto se adapta ao novo ambiente. Ela atira uma flecha no televisor, pensando que é um monstro, mas Gao explica que é simplesmente uma engenhoca que não pode feri-la. Xing fica fascinada pelo mundo moderno e comemora enquanto balança um travesseiro de penas, fazendo uma bagunça na casa. No dia seguinte, Shanna visita Gao e fica chocada ao encontrar a sala de estar numa bagunça. Pouco depois, Xing se aproxima dela enquanto come uma tigela de macarrão instantâneo. Shanna pega o prato de Xing e exige saber quem é ela e qual a sua relação com Gao. Xing fica furiosa com a atitude de Shanna e a agarra pelo rosto enquanto ela grita de medo. Gao é acordada pelo grito e corre lá para baixo para descobrir o que aconteceu. Ela encontra Shanna envolta em um cobertor com um pano sobre a boca. Gao rapidamente a liberta e fica horrorizado ao saber que Xing é a responsável. Shanna fica furiosa e pergunta quem é a garota de aparência estranha. Imediatamente, Gao agarra Shanna e a leva para o quarto dele no andar de cima. Lá ele revela o que aconteceu quando ele desapareceu. Gao explica que Xing é a rainha de uma aldeia matriarcal isolada, onde as mulheres governam, e os homens são os seus submissos. Shanna inicialmente o desacredita, mas percebe que ele está dizendo a verdade quando Gao mostra a besta de Xing. Na sala de estar, Xing ouve uma batida na janela e fica chocada ao encontrar Yi do lado de fora da casa. Ela corre para a porta e tenta abri-la, mas não consegue descobrir como. Com a direção de Yi, Xing encontra o puxador da porta, mas usa força brutal para girá-la, quebrando-a. Eventualmente, ela desiste de tentar abrir a porta e a quebra por completo. Gao e Shanna ouvem o som da porta batendo e correm lá embaixo para descobrir o que aconteceu. Gao está furioso para encontrar Yi em sua casa e o arrasta para fora antes de trancar o seu portão. Entretanto, Yi se recusa a sair e revela que sabe que Xing é de uma ilha isolada. Gao fica chocado ao ouvir isso e ameaça Yi de ficar longe dela enquanto volta para casa com Xing. No dia seguinte, Gao leva Xing a uma loja para comprar algumas roupas novas. Xing experimenta alguns trajes, enquanto Gao sai para lhe dar alguma privacidade. Lá fora, Gao fica espantado ao ver Lian se aproximando e tem medo que ela descubra Xing. Assim, ele se esconde imediatamente atrás de uma parede e observa de perto quando a mulher entra na loja. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.